Oi, minha gente, boa tarde, bem-vindos nessa aula, nesse webinário de análise fundamental. Um prazer estar com todos vocês para nós ver esse apaixonante mundo do trading. Eu vou compartilhar o que é o MetaTrader, e isso é no tempo que vamos ver um pouquinho que é o que tem que ver com o análise fundamental, que é o tema de hoje. Deixa eu ver aqui, vamos pôr esse compartilhar e vamos lá. Isso toma uns minutinhos, porque isso a tecnologia às vezes é de muita ajuda, mas às vezes toma um pouquinho mais de tempo. Vamos ver aqui as apresentações e temos o que é o análise fundamental que vou compartilhar com vocês em uns segundos. Isso já está abrindo. O que é o análise fundamental. Isso é uma das estratégias mais importantes do trading. Vamos lá. O que é... Ok, vamos lá. Então, temos isso aqui, resumo. Temos o webinário do análise fundamental. Qual é a estratégia que temos, digamos, previsto para ser bom trader? Para ser bom trader, não é suficiente com o que a gente saiba de análise técnico, não é suficiente com o que a gente saiba de análise fundamental, porque isso é a metodologia. Tem que ter, ao mesmo tempo, uma aproximação psicológica adequada ao trading, onde a pessoa se enfoque em o que é o sistema e não no dinheiro, para não gerar o ganho, a sensação de ganho. Também é importante ter uma boa gestão de risco, porque com uma boa gestão do stop loss, fazendo ele movível e que com ele nós possamos blindar a posição e proteger um mínimo de utilidade, com isso nós garantimos que a posição vai ser exitosa, tá? Então, esse webinário de hoje principalmente enfocado no mercado brasileiro, porque agora eu estou transmitindo desde o México. Meu nome é Carl Praz e sou trader faz 20 anos. Eu sou de ascendência alemã, do lado paterno, e sou brasileiro do lado materno. Então, vou escrever aqui no chat meu nome, Carl Praz, e vocês também podem achar em LinkedIn, onde eu, com muito prazer, posso compartilhar com vocês também algumas ideias, algumas estratégias. Então, para começar com esse tema fascinante do que é o análise fundamental, onde nós podemos sugerir, recomendar, basear sua estratégia um 20% no análise fundamental, um 80% no análise técnico. Vamos começar com o que é o aviso de risco. Isso é um elemento muito importante, porque nossos produtos são negociados com margem. Estamos falando de CFDs muito apalancados. Estamos falando que esses produtos estão triplo apalancado, porque, número um, você pode fazer ou perder dinheiro com micromovimentos do mercado, do que pode ser um PIP ou uma fração de PIP, que é o quinto dígito depois do ponto do zero. Então, essa é a primeira alavancagem. O segundo é o tamanho da posição que você coloque, ou o tamanho das posições que você coloque.
E isso faz que você precise uma correta calibragem da posição para não pôr em risco mais do devido. Então, estamos falando de 2 alavancagens, e o terceiro alavancagem é o que o broker dá para a gente, que pode ser 1 a 100, 1 a 200, 1 a 500. Então, agora eu vou, um momento mais, falar do que são os meus 5 conselhos de conservação e proteção do capital para não cair nunca em uma situação de trade-out, de margin call, ou que é, em outras palavras, queimar a conta. Então, nossos produtos são negociados com margem e possuem um alto nível de risco e é possível perder todo o seu capital. Esses produtos podem não ser adequados para todos e você deve garantir que entende os riscos envolvidos. Então, quais são os 5 conselhos que eu dou de conservação e proteção do capital? Começando porque não é que tenha bons traders ou maus traders, o que tem são traders treinados e não treinados. Então, você precisa saber do trading para fazer trading real, ok? A razão porque você pode ver no começo das páginas de Iron Forex e de outros brokers é que 70, 80, 90% das pessoas que fazem trading com CFDs, com produtos avalancados, perdem dinheiro. Isso não é porque o mercado seja um mau cenário, é porque a gente não sabe, se entra em um universo que não conhece como se desenvolver em um cenário hostil, que é uma guerra entre compradores e vendedores, entre touros e ursos, cada um puxando para seu lado, e que não tem compaixão alguma. Então, precisa saber, precisa aprender. Então, para isso, você pode aprender em bom jeito ou mau jeito. Bom jeito, use uma conta demo e pratique em uma conta demo. A conta demo é o cenário da experimentação. Eu aconselho a gente, além que você já esteja fazendo trading em real, que você conserve uma conta demo para você experimentar, para você provar novos indicadores, novas ferramentas, novos robôs, para você, uma vez que já esteja provado a estratégia ou a técnica, passar isso a real, ok? Mas, no momento em que estamos nós começando, estamos praticando, comecem uma conta demo para aprender a um bom jeito, porque o mais jeito é aprender com a conta real e as perdas que você possa ter. É sangue, é dor, é dinheiro que possivelmente custou muito trabalho ganhar. Então, por isso, precisa ir devagar e conservar esse capital, tá? Número 2, utilize um stop loss, uma ordem de stop loss sempre. E, de preferência, seja que você utilize o sistema de price action ou que você use o sistema de canais, que você tenha uma zona de validação e uma zona de invalidação, e você vai movendo o stop loss na zona de invalidação para mover o stop loss até que a máxima perda possível seja 0, ok? Então, você pode ter 1000 posições, onde você não ganhou, mas tampouco não perdeu, e isso já é o começo para ganhar, tá? E depois, se o preço continua indo na direção correta da sua posição, você pode garantir um mínimo de utilidade, um mínimo de lucro, conforme o preço avance. Então, se um momento o preço vai em sentido contrário, você ainda ganha. Isso é fazer o trading como os reis. Isso o campo celestial dos traders, com o Charles Dow, o Wyckoff, o Elliott, estariam aplaudindo a gente, porque você, quando blinda a posição, quando você protege o mínimo de utilidade, de lucro, você já fez uma posição ganhadora. O único que está se vendo
Se você ganha mais ou ganha menos, mais a posição já é ganhadora, tá? Isso é com escudo, com a proteção do stop loss. Então, eu sugiro a gente sempre usar um stop loss. Terceiro, baixe a alavancagem que dá o broker, porque tem uma fórmula que diz, principalmente no começo, o seu risco pessoal é diretamente proporcional ao alavancagem que você esteja usando. Então, baixe a alavancagem, pode ser o que se usa atualmente em Europa para gente que está aprendendo uma alavancagem 1,25, 1,30. Não baixe demais, porque então o broker vai pedir uma margem grande demais que você só vai pôr, você vai poder colocar só uma posição ou duas, então 1,25, 1,30 fica bastante legal. Quarto, não ponha em risco mais de 1% do total do seu capital por posição. Isso é a calibragem da posição, é muito importante tomar isso em consideração, porque se você perde 1% da sua conta, isso é fácil de recuperar. Mas se você perde 10, 20, 30, 50, 70% da conta, isso já é quase impossível de se recuperar. Então, o melhor jeito para nós controlar a perda, que é o que nós podemos fazer, porque nós não temos controle sobre o preço, mas sim podemos ter controle sobre o máximo que nós possamos perder. Então, isso é o que você logra com uma boa gestão do stop loss, que pode ser um trailing stop automático ou pode ser feito de jeito manual. E o quinto conselho é não ponha posições demais. Cada gráfico, cada posição precisa de uma estratégia, precisa monitoreio, precisa registro no seu diário de trading. Então, se você abre muitas posições, é como se você jogasse muitos jogos de xadrez ao mesmo tempo. Fica quase impossível saber qual é a estratégia para cada um. Meu conselho, comece com um ativo, uma posição, uma operação, ficou boa, vamos por outras duas. Se você pode ter controle sobre algumas posições, faça, mas só até que você tenha provado que você pode manter esse controle, tá? A isenção de responsabilidade, porque eu não vou dar nenhuma recomendação de trading, eu estou dando ideias, sugerências, possíveis estratégias. As informações nesse webinário não devem ser consideradas conselhos de investimento, de trading, mas apenas um material educacional. Esse material é apenas a opinião pessoal do autor, que eu também vou sugerir alguns livros, alguns autores. Os objetivos de investimento ou de trading do cliente e a tolerância ao risco não foram considerados. O Iron Forex não é responsável por qualquer perda decorrente de qualquer informação aqui contida. A redistribuição do material é estritamente proibida, tá? Então, vamos começar, vamos ver o que é o que vem sendo o análise fundamental e vem sendo a previsão econômica. Olha, nós como traders independentes, individuais, minoristas, temos acesso a 4 dos 5 mercados financeiros. Temos acesso o que são o mercado de ações, capital, temos acesso ao mercado de futuros, o de Forex, que é as divisas, que é o que estamos vendo nesse webinário, o que é a criptomoeda. Tem um quinto mercado, que é o mercado de dinheiro, que somente é controlado, o que fazem os bancos entre si, principalmente bancos centrais, frente a bancos independentes privados, tá? Então,
A análise fundamentalista pode ser definida como o estudo do desempenho econômico-financeiro de um país para determinar o valor justo do mercado e a direção futura de sua moeda. Cada mercado tem uma análise fundamental diferente. Então, aqui, os países são vistos como se fossem uma companhia, uma empresa, uma firma. Então, a qualificação que o país tenha, os indicadores com os quais estamos vendo que tão forte ou que fraqueza possa ter uma economia, faz que nós saibamos mais sobre se essa economia, o gráfico, tem uma tendência, para saber também se essa tendência é forte ou está ficando fraca momentaneamente. Um conceito muito importante, quando estamos falando de o que é a análise fundamental, que não é só o que são os anúncios econômicos, e ainda vamos tocar esse ponto, é o que se chama o valor intrínseco. Cada instrumento tem, ou pode ter, o que se chama um valor intrínseco. Isso é um dos sistemas mais usados por inversionistas tão fortes como Warren Buffett, que é o que ele faz, por exemplo, com as ações. Ele acha uma ação de uma empresa e ele estuda a fundo os estados financeiros dessa empresa, dessa companhia, tá? Então, ele acha, através do seu equipe, que o valor que essa ação deveria ter, possivelmente poderia ser de $5. Esse seria o valor intrínseco desse instrumento, dessa ação, ok? Ele busca qual é o valor atual dessa ação e ele acha que é de $2. Então, com isso, o que ele vê, e sua equipe também, é que a ação está subvaluada. Então, isso já dá uma oportunidade de compra. Além disso, eles fazem, com certeza, uma análise técnica para ver também qual é os comportamentos dos padrões de preço que tem que ver com o instrumento. E como eles estão manejando, controlando, dirigindo uma empresa com capital muito forte, eles podem comprar $1 milhão dessa ação em $2, porque se eles têm $100 milhões para fazer um investimento nesses instrumentos, ele está pondo em risco 1% do total do seu capital para esse objetivo, com o qual ele conserva uma posição conservadora de só pôr em risco 1% do total do seu capital. Ok? Então, ele vai buscar, não ele movendo o preço, mas buscando com outros inversionistas para que, eventualmente, o preço suba e ele tenha um ganho. Agora, que é o que acontece em um momento que, em lugar de que a ação suba, baixa, e baixa até um valor, digamos, de $1. Então, a maioria de nós possivelmente fecharíamos a posição, estaríamos com, olha, já ativou nosso stop loss, ou já perdi a metade do meu capital desse $1 milhão, eu agora tenho só 500 mil. Mas a equipe de Warren Buffett e o Warren Buffett, eles veem uma coisa muito interessante. Eles olham e dizem, eles falam o seguinte, olha, é a mesma ação que eu comprei com um preço de $2, mas nesse momento está em $1. Está metade de preço.
eu estaria louco, eu estaria maluco se eu não compro ações dessa empresa, porque é mais, ele pode ter muita certeza que o preço vai subir por todo o estudo que ele fez, porque ele já fez a sua tarefa. O trader que tem a maior possibilidade de ganhar em operações é aquele que faz os seus estudos técnicos, os estudos fundamentais, e ao momento que ele fez a sua tarefa, ele logra ter uma vantagem sobre o mercado. Então, o que faz ele? Compra outro $1 milhão em longo para cima e espera. Então, a equipe vai tendo leitura do gráfico, e o gráfico vai subindo, a coisa vai ficando boa, passa o nível de $5, continua subindo, até que chega ao nível de $10. Agora, uma recomendação para a gente. Quando você fecha uma posição, por a razão que seja, que já não seja importante para você se isso continua subindo ou baixou, o importante é se você ganhou dinheiro, parabéns. Nesse caso, a equipe do Warren Buffett e o Warren Buffett, eles veem que agora o preço é de $10 quando o valor intrínseco é de 5. Então eles estão vendo que agora a ação está sobrevaluada e possivelmente esteja numa fase de sobrecompra. Então, até sem ver o gráfico, eles vendem, ok? Ganhou 5 milhões na primeira posição, 10 milhões na segunda, fizeram $15 milhões com essa posição, ficou muito bem, deu certo, tá? Agora, para nós saber qual é o valor intrínseco do euro-dólar, fica difícil, não? Porque você precisa fazer um estudo macroeconômico da economia da Europa em combinação com fatores macroeconômicos dos Estados Unidos. Então, eu vou para o gráfico de um dia e eu vejo esse gráfico aqui. Então, uma coisa que eu tenho visto pessoalmente, eu estou totalmente de acordo que uma meia móvel de 200, uma meia móvel simples de 200 não é, por força, o valor intrínseco, mas ajuda a saber qual pode ser o valor intrínseco de uma ação, porque um promédio dos últimos 200 dias de um ativo. Por isso é que essa é uma meia móvel que se usa muito, que é chamada a meia móvel de ouro, e que eu e muitos outros traders usamos todos os dias. Então, como é que eu logro obter essa meia móvel? Eu vou aqui aos indicadores de tendência. Espera aí um momento, isso está em espanhol. Vou pôr essa plataforma em português do Brasil. Vou reiniciar a plataforma. Isso toma uns segundos até que abra novamente. Então, vou ensinar para vocês essa técnica que fica interessante. Então, isso já está abrindo. Vai aqui o que é o MetaTrader e já está em português. Ok, então, vou aqui nos indicadores de tendência, busco o que é o Moving Average, está ainda em inglês, mas nós sabemos que esse é a meia móvel. Eu ponho aqui um dobro clique e já tenho o período de 200. Dois conselhos quando estamos trabalhando com meias móveis. Funcionam muito bem em mercados em tendência, ficam
dão sinais não corretos quando o mercado fica lateral. Outro, a maior período, mais longe fica a linha do preço e a menor período, mais perto fica a meia móvel do preço. Tá? Então, aqui vai ficar longe. Vou usar uma meia móvel simples, vou cor amarelo e vou pôr a linha um pouquinho mais grossa e dou OK. Então, tem uma regra quando estamos trabalhando com meias móveis que diz o seguinte: se o preço está por em cima da meia móvel de 200, você está em território alça. Se o preço está embaixo da meia móvel, então você está em território abaixo. Os seus melhores momentos para aproveitar essa meia móvel é quando cruza essa meia móvel ou quando topa com essa meia móvel, faz um kick e vai outra vez em sentido contrário. Então, esses são momentos nos que nós temos vantagem sobre o mercado. Agora, para ver isso ainda com mais claridade, vou ao gráfico semanal. Então, aqui tenho isso que está aqui no meio. Nós pudéssemos tomar como ideia ele como um valor intrínseco, ok? Então, aqui estava sobrevaluado, momentos maravilhosos de compra aqui. Espera aí que estou pondo isso em preto, vou pôr isso em branco. Aqui tenho, então, esse seria... mas olha, está muito fraca essa linha. Vou pôr uma linha mais grossa. Agora sim. Então, momento de compra aqui. Mais momentos de venda aqui. Aqui onde cruza a confirmação, aqui, e aqui no kick para baixo, tá? Então, o euro-dólar, no gráfico semanal, tem mostrado para a gente mais momentos de venda aqui de compra. Então, tem uma tendência baixa bastante forte. Mas, olha só isso. Nós temos tido uma tendência baixa já mais de um ano e meio, daqui até o dia de hoje, ou essa semana onde estamos agora. Isso pode continuar baixando, sim, mas está ficando já muito longe da meia móvel de 200, da meia móvel que nós pudéssemos dizer, isso pode ser algo perto do valor intrínseco desse instrumento. Como cultura, a meia móvel de 200 pode se usar em qualquer temporalidade, mas nesse caso, então eu posso esperar até que eu tenha uma vela de reversão forte, um maruboso verde aqui, que me dissesse, olha, isso já foi muito longe e agora o euro começa a se pôr mais forte e o dólar começa a ficar mais fraco e pode ser um sinal de compra, porque os ursos e os vendedores já ficaram cansados e os compradores, eles veem uma coisa muito interessante, eles dizem, olha, o euro-dólar está barato nesse momento. Qual é a técnica que nós usamos para ir longo? Você compra barato para vender caro, né? Você compra barato para buscar vender caro. Então, se o euro-dólar está subvaluado nesse momento em comparação com a meia móvel de 200, pode ser um bom momento para nós comprar barato e procurar vender caro, fazer o mesmo que eventualmente fez Warren Buffett, que o preço cruze a meia móvel de 200 e quando já estiver sobrevaluado o instrumento, então nós fechamos, vendemos a posição, tá? Pode acontecer que isso continue descendo e nós poderíamos comprar outra posição, estilo Warren Buffett. Bom, para isso, vamos fazer uma análise histórico. Eu vou ir para o gráfico mensual
e eu vou fazer as velas mais pequenas, e eu vejo que o euro-dólar tem chegado até o nível de 0,82154 no ano 1999, tá? Ele ficou muito alcista, depois ficou um mês para baixo, e agora está nessa tendência baixa, e pode continuar descendo. Eu posso tomar como referência, que aqui tem muitas velas vermelhas de um mês, mas se eu tenho, depois de um tempo, uma vela verde de bom tamanho, que mate as outras velas vermelhas, isso pudesse ser um sinal de compra, onde nós estaríamos comprando barato para procurar vender caro, tá? Então, essa é a combinação entre o análise fundamental e o análise técnico, onde nós buscamos qual pode ser o valor intrínseco, que é o que atravessou eventualmente o euro-dólar e que aqui respeitou, baixou, aqui nem chegou até lá em cima e voltou a descer depois de o que se chama padrões de reversão. Ok? Agora, para nós saber ainda como é que nós podemos estar mais informados, porque temos que recordar, que lembrar que mais informação, maior poder e, sobretudo, maior poder de assertividade na colocação de nossas posições. E isso é o que eventualmente se chama informação privilegiada. Nos Estados Unidos, na Europa, no resto do mundo, se a pessoa tem informação privilegiada, legalmente, então, ele pode aproveitar isso para fazer dinheiro, tá? O que não é legal, sobretudo nos Estados Unidos, é pagar para obter essa informação privilegiada. Então, isso já é um ilícito por o qual a pessoa que faça isso pode ir para o que é a cárcel, o que é a gaiola, não? Então, agora, as pessoas, para ter uma ideia disso, podem ver essa série do Netflix que se chama Billions, que é interessante, é estilo Hollywood, mas dá uma ideia do que é fazer trading legalmente e talvez ilegalmente, como aparece nesse. E não é para tomar isso como exemplo, é para saber que é o que não se deve fazer. Não? Sempre a ideia é fazer dinheiro legalmente para a gente poder dormir tranquilos, tá? Então, voltando, vamos ir a uma página que se chama investing.com. Essa tem para o Brasil. Eu vou pôr aqui no chat. Você põe br.investing.com e isso leva a gente à página de investing.com do Brasil. Então, isso é uma fonte de informação ilimitada de todos os 4 principais mercados cripto, mercados, commodities, índices, ações, ETFs, fundos, criptomoedas, tudo. Tem análises, tem gráficos, tem técnica, tem muita coisa. Nós poderíamos estar todo dia lendo e obtendo informação aqui para nosso trading, mas tem uma janelinha que é uma das mais importantes. E essa é o que tem que ver com o calendário econômico. Então, você puxa aqui no calendário econômico e vai para esse calendário onde aparece o que é os anúncios econômicos. Então, por exemplo, se eu
vou fazer trading com uma paridade onde aparece o yen japonês, para mim é muito importante ver que hoje tivemos o que é a declaração de política monetária do Banco Central do Japão. Então, isso provoca volatilidade. Puxa, isso provoca volatilidade mesmo. Então, de fato, que as decisões de política monetária dos bancos centrais é possivelmente o que mais volatilidade, os anúncios que mais volatilidade traem para os mercados. Então, é importante saber que dias, que mês, qual é a data de quando vai ter um anúncio de política monetária. Para nós no Brasil, para nós no México, nós temos mais informação privilegiada de nosso país por razões evidentes, por razões geopolíticas do lugar onde vivemos. Então, é muito importante saber quando é que nosso Banco Central vai dar seu anúncio de política monetária para não tomar isso por surpresa e para que não vá de jeito detrimental em contra de nossas posições e que, no contrário, nós possamos aproveitar essa volatilidade a favor de nossas posições. Tem anúncios de todo mundo. As estrelas falam da possibilidade de geração de volatilidade. Uma estrela é pouca, 2 estrelas já é mais forte, 3 estrelas já fica mais forte. Não? Aqui, a taxa interbancária de juros do Banco Central Suíço foi de menos 0,25 até 0,50. Olha, isso para o Banco Central da Suíça. Olha, vamos ver um pouco a história do que passou. Estados Unidos, veio a pandemia, eles baixaram os juros de 1,7% até 0,25%. Os bancos centrais não são caridade, não são os bancos que usam o governo para financiar obras. É um negócio. É um negócio do país, da gente forte do país, onde esse banco não dá dinheiro, presta dinheiro, tá? Presta dinheiro para o governo e presta dinheiro para os bancos internacionais, os bancos independentes. Então, eles falam da política monetária para que a gente saiba quanto é o juro que vai ter que pagar por o préstamo que vai receber do Banco Central. Então, como a pandemia afetou muito as economias dos países, então os bancos centrais baixaram os juros o máximo para ajudar a economia a ficar ainda levemente forte ou não tão fraca. Então, os Estados Unidos desceu até 0,25. O Banco Central Europeu baixou até 0. Diz, não, eu não vou fazer negócio, eu agora fico em 0, mas tampouco vou perder dinheiro. Não? Eu não vou pagar a gente para que eu preste dinheiro. Mas o Banco Central Suíço, aqui é onde você vê, menos 0,25. Eles baixaram tudo, eles ajudaram as suas empresas, a sua economia, seu país a ficar forte. Mas tem a contraparte que isso faz inflação, como é o problema que tem os Estados Unidos e tem todo mundo. E então, olha, de menos 0,25 eles foram até 0,50 o dia de hoje, não? 0,75 para cima. Então, isso faz que a moeda fique forte, mas a economia, o produto interno bruto começa a sofrer, porque
porque já não tem tanto cash flow na estrada, na rua, então tem o seu lado contrário também, não? O caso de México, o Banco Central tem um juro de 8,75 e se pensa que vai fechar em 10% esse ano. É uma loucura. Depois a gente me fala como está a coisa lá no Brasil e quanto é o juro do Banco Central do Brasil, que também vou estar estudando ele para saber um pouco mais da economia do Brasil. Mas o caso é que você tem um anúncio anterior, qual é a projeção e qual é o valor atual, e isso é o que pode gerar volatilidade. Então, eu invito a gente para que no seu calendário pessoal, no seu calendário de trading, ponha os dias que vai ter anúncio de política monetária da FED, da Reserva Federal dos Estados Unidos, da Europa, da do Brasil, da do México, dados de Inglaterra, de diferentes bancos centrais, para não só que isso não tome a gente por surpresa, mas para estar se preparado para eventualmente ter posições blindadas que aproveitem o movimento e possamos ter lucros interessantes, ok? Então, até aqui temos essa informação. Vamos agora à apresentação, onde estamos vendo o que é o análise fundamental. Vamos fazer isso aqui de apresentação. Vamos pôr isso aqui fora. E, então, os fundamentalistas, que é os traders que se baseiam mais no análise fundamental, se concentram nos fatores que determinam as taxas de câmbio, bem como a saúde econômica dos países, sua estabilidade política e seus eventos circundantes. Uma maneira popular de medir a saúde da economia de um país é através de seus indicadores econômicos e lançamentos de dados. É por isso que todo trader deve estar familiarizado com eles e como eles influenciam o valor de uma moeda em particular. Tá? A previsão econômica é, por exemplo, porque isso é uma lógica, uma mecânica de preço que temos que ter em consideração para nós saber o que fazer. Temos o que é a moeda base, que é a moeda da esquerda, e temos a moeda de cotização, que é a moeda direita. Então, o que vamos ver é quanto é que nós precisamos da moeda de cotização para comprar uma unidade da moeda base. Então, o análise fundamental com pares de moedas como o euro-dólar se concentra no desempenho de cada economia uma em contra da outra. O preço contém todos os fundamentos, tanto evidentes como ocultos. O preço não mente. O preço contém toda a situação sociopolítica econômica de cada um dos países cujas moedas estão na paridade. Agora, se a economia europeia está indo melhor do que a economia dos Estados Unidos, então esperamos que o euro-dólar suba. O gráfico deve subir. Por outro lado, se a economia dos Estados Unidos estiver melhorando, esperamos que o dólar americano se fortaleça, portanto, o preço euro-dólar cairá, baixa. Nosso objetivo é avaliar o desempenho das economias em questão e descobrir qual moeda vai se valorizar e qual vai se desvalorizar. Então, nós temos que ter muita atenção que quando a moeda base se fortalece, o gráfico sube.
quando a moeda de cotização se fica fraca, o gráfico vai para baixo. E se, por outro lado, o dólar fica forte, o gráfico do euro-dólar baixa, mas se o dólar fica fraco, o gráfico do euro-dólar sobe. Então, isso é algo que a prática traz para a pessoa a sabedoria, o conhecimento para saber para onde pôr a posição dependendo da fortaleza ou fraqueza de uma ou das duas economias, respectivamente. Os indicadores macroeconômicos mais importantes, ou que produzem maior volatilidade, são esses 5. Agora, se precisa ter conhecimento macroeconômico para fazer análise fundamental, em sentido estricto, não. Mas se você tem, isso ajuda muito. E a maior informação, maior possibilidade de assertividade você pode ter, ok? Então, a taxa de juros é o que mais volatilidade pode dar, mas a inflação também é um indicador muito importante. O produto interno bruto, que fala do crescimento de um país, e para o caso do produto interno bruto mundial, se ele vai crescer também. A taxa de desemprego e a balança comercial ou econômica. Então, quando estamos falando da taxa de juros, as taxas de juros são talvez o indicador mais importante quando se trata de determinar o valor a longo prazo de uma moeda. Algo interessante que eu vou trazer aqui para a gente é que, em teoria, teoricamente, um banco central não pode quebrar. Não pode, porque eles estão diretamente facultados para influir na produção de dinheiro, papel ou moeda. Então, um banco central que fica com um compromisso muito forte economicamente falando, pode fazer a estratégia de produzir dinheiro para pagar. Mas não se pode abusar dessa estratégia, porque o país pode cair facilmente em uma situação de hiperinflação, como ocorreu para a Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial, onde o valor do marco alemão desceu infinitamente, e tem até esses os selos postais, onde o selo é por 1.000 milhões de marcos alemães, ou que a pessoa precisava de 1.000 milhões de marcos para poder comprar uma batata. Casos mais recentes, o de Hungria, o de qual é? Tasmânia? Não, é um país africano que ficou também com um problema muito forte. Eu me lembro um momento mais, mas também quebrou o país, quebrou o Banco Central e precisaram usar outras moedas. O caso de Venezuela também é um caso muito perto a isso. Então, os bancos centrais normalmente anunciam as taxas de juros todos os meses, com todo o mercado cambial observando atentamente para ver o que eles farão e poder antecipar esses movimentos para poder ter uma vantagem com isso. Ao ajustar as taxas de juros, um banco central pode controlar a oferta da sua moeda, afetando diretamente seu valor. Então, se aumenta a taxa de juros, a moeda fica mais forte. Se baixa a taxa de juros, a moeda fica mais fraca. Mas, olha, o trabalho de um diretor, de um presidente, de um governador de um banco central, eu acho que é um dos trabalhos mais difíceis do mundo. Porque faça o que você faça, sempre tem um efeito colateral, não?
Você sobe a taxa de juros, mas a economia se ralentiza e então o país não cresce tanto. Você baixa o juro, então a economia fica mais forte, mas a moeda fica fraca. Então, é um trabalho bastante difícil. Um dos principais fatores que influenciam a decisão do Banco Central sobre a taxa de juros são os níveis de crescimento e inflação. Incrível! Nós estamos em pleno século XXI, mas os sistemas para controlar a inflação são até um certo ponto medievais, não? Eu subo a taxa de interesse para contrarrestar a inflação. Já o país deixou de crescer, então eu baixo o juro, não? Então fica difícil, não? Então, se as taxas de juros aumentam, fica mais caro tomar emprestado, é mais atraente poupar, fazendo com que a quantidade de dinheiro em circulação diminua à medida que as pessoas armazenam mais dinheiro nos bancos. Então, circula, tem menor cash flow nas ruas. Por outro lado, se as taxas de juros foram reduzidas, os empréstimos bancários tornam-se mais baratos e a poupança torna menos atrativa, aumentando assim a oferta da moeda em livre circulação. Taxas de juros mais altas devem aumentar a demanda e o valor da moeda, enquanto taxas mais baixas diminuem a demanda e levam a moeda mais fraca. Os traders usam anúncios e indicadores econômicos para entender as intenções dos bancos centrais de alterar as taxas. Os mercados podem se antecipar às mudanças de taxas antecipadas em reação a anúncios recentes. Então, aqui é onde eu gostaria de ficar para que a gente que veja esse webinário que esteja muito atenta ao que são os anúncios econômicos. Você pode ver os de hoje, os de ontem, os de amanhã, você pode ver dessa semana ou da próxima semana, ou pode escolher um dia específico para ver, por exemplo, eu quero saber como vão estar os anúncios a segunda-feira, 10 de outubro, segunda-feira da semana, eu vou aqui, aplico, e aqui eu tenho segunda-feira, 10 de outubro, olha aqui, esse lunes não tem muito anúncio econômico, porque, além disso, é feriado em Canadá, Argentina e no Japão. Mas, no próximo dia, que pode ser, bom, esse foi o domingo, vamos ver o dia 10, vamos para o 11. Aplicar, e aqui, bom, temos muito, esse é terça-feira, 11 de outubro, tem um pouquinho mais. Quando nós estamos buscando notícias ou anúncios econômicos muito no futuro, elas ainda não estão registradas aqui na página. Então, mas nessa época onde nós temos a maior facilidade de achar informação imediata da história do ser humano, que é através da internet, nós podemos nos adiantar para saber quais são especificamente os dias em que tem anúncio de política monetária de cada um dos bancos centrais para esse ano. E eu invito a gente para já estar fazendo o que é o seu calendário econômico para o próximo ano 2023, não? Onde possivelmente nossos países e os Estados Unidos não vão crescer tanto como talvez esse ano, mas, bom, tem retos que vamos ver como vamos cada país lutando para sair adiante, tá? Então, minha gente, nós temos esse câmbio de horários,
o que é a quarta-feira, não, a terça-feira da próxima semana. Terça-feira, eu vou estar transmitindo a 1 da tarde, que são as 3 da tarde do Brasil, às 7 da noite de Portugal, para seguir com a temática desses webinários. E vamos continuar especificamente, possivelmente, para o mercado brasileiro, o que é a quarta-feira, quinta-feira da próxima semana, quinta-feira como hoje, às 7 da noite, para que seja um horário para a gente que saia de trabalhar e tenha a oportunidade de ver esses webinários. Eu mando um abraço muito forte para toda a gente em cada uma das suas belas cidades, desejando um bom trading, meus colegas traders, e desejando tudo de bom para vocês e com toda a vontade de nos ver próxima semana, segunda e vai ser terça e quinta-feira. Terça e quinta-feira, nos horários que aparecem na página da Iron Forex, tá? Tudo bom, minha gente? Boa noite e tchau, tchau.